Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Nara Máximo e sou estudante de Medicina da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Vamos dar seguimento ao nosso estudo sobre ecologia e o tema da nossa aula de hoje é relações ecológicas. Então, nós sabemos que os organismos eles interagem entre si e essa interação vai refletir na população e no ecossistema envolvido. Então, as relações podem ser classificadas em duas categorias: harmônica ou desarmônica, intraespecífica ou interespecífica. Na relação harmônica ou positiva, pelo menos uma das populações saem beneficiadas com aquela interação. Já na desarmônica ou negativa, pelo menos uma das populações saem prejudicadas com aquela interação. É importante lembrar que as relações desarmônicas ou negativas, elas são importantes do ponto de vista ecológico, pois elas selecionam os indivíduos mais aptos para o meio. Já em relação ao ponto interespecífico e intraespecífico, podemos dizer que a intraespecífica ocorre entre espécies iguais. Então, são indivíduos da mesma espécie. Já na interespecífica, ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Agora vamos dar alguns exemplos dessas relações. Primeiramente, vamos falar das relações harmônicas intraespecíficas, ou seja, são relações positivas, onde pelo menos uma das populações são beneficiadas, e são intraespecíficas, ou seja, entre a mesma espécie, certo? Então, primeiramente, nós temos a sociedade, né? Então, é uma relação onde vai ser entre indivíduos da mesma espécie e vai ter sempre uma divisão de trabalho, né? Podemos observar muito isso nos insetos, como as abelhas, as formigas e até mesmo nos humanos, né? E é importante observar que essa divisão de trabalho ela acontece de acordo com os aspectos morfológicos, anatômicos dos indivíduos, como por exemplo, a abelha rainha ela vai ter um trabalho diferente da abelha operária. Já um outro exemplo desse tipo de relação são as colônias, onde os indivíduos da mesma espécie eles vão ter uma associação íntima, um contato íntimo entre si, né? Então, colônias, você lembra de colados, são indivíduos que estão colados, como por exemplo os corais, né? Então, nessa relação, os aspectos morfológicos, anatômicos não interferem. Pode ser que eles tenham mesmo a morfologia ou não. Já quanto às relações desarmônicas intraespecíficas, vamos ter o que? A competição intraespecífica e o canibalismo. Na competição intraespecífica, é uma competição que vai acontecer entre indivíduos da mesma espécie. Por quê? Por conta de fêmea para reprodução, por conta de alimentos, ou seja, por conta de recursos que não tem disponível em quantidade suficiente para os dois. Então, eles vão disputar entre si. Então, é importante a competição? Sim. É importante evolutivamente, né, para a seleção natural dos mais aptos. O canibalismo, por sua vez, ele é quando um indivíduo ele vai ser alimentado por indivíduo da mesma espécie, né? Como, por exemplo, na aranha viúva negra, né? Ela se alimenta do macho após a cópula. Agora vamos falar sobre as relações interespecíficas, que são aquelas que ocorrem entre indivíduos diferentes. Vamos começar pelas harmônicas, primeiramente o mutualismo. No mutualismo, eu vou ter indivíduos de espécies diferentes que vão se unir de uma forma obrigatória. É uma dependência mútua, né? Então, um indivíduo depende do outro, ou seja, os dois vão ser beneficiados nessa relação, né? Então, a exemplo disso, temos os líquens, que é a união de algas e fungos, temos as micorrizas, que é a união entre plantas e fungos, temos os animais ruminantes com as bactérias que digerem a celulose, né, como por exemplo o boi, né, e temos ainda a protocooperação, onde ambas espécies, né, que são espécies diferentes, lembrando isso, vão ser beneficiados. Então, todos os indivíduos vão ser beneficiados. Só que essa relação não é uma relação obrigatória, né? Não tem uma dependência. Então, a diferença da protocooperação para o mutualismo é justamente essa. No mutualismo, tem uma dependência de um indivíduo perante o outro. Já na protocooperação, não. Um indivíduo está junto com o outro. Se essa relação não ocorrer, eles vão continuar existindo independente, certo? Então, um exemplo de protocooperação são os bois e as aves.
né, na relação em que as aves vão consumir os carrapatos do boi, né, livrando o boi daquele parasita enquanto a ave está se alimentando. Ainda temos o comensalismo, que é quando apenas uma espécie é beneficiada, enquanto a outra espécie para ela é indiferente ter aquela relação ou não, né, que é o caso do peixe-piloto, né, que é o tubarão e as rêmoras. As rêmoras, elas ficam acompanhando o tubarão, né, então ele serve como uma espécie de peixe-piloto, né, então as rêmoras, elas são beneficiadas, já o tubarão tanto faz se elas estão acompanhando ele ou não, né. E outra relação é o inquilinismo. O inquilinismo, para alguns autores, ele é considerado como se fosse um tipo de comensalismo, né? Então seria um comensalismo, né, onde apenas um indivíduo ele vai ser beneficiado enquanto o outro tanto faz, né? No inquilinismo, um indivíduo ele vai precisar do outro como refúgio, né, como uma moradia, né? Daí o termo inquilino, né? Então, como exemplo, temos o peixe palhaço e as anêmonas, né? Lembrando do filme Procurando Nemo, né? Onde o peixe palhaço ele vai utilizar as anêmonas para moradia, né? Então, o peixe palhaço ele vai ser beneficiado, né? Enquanto as anêmonas, para ela tanto faz, né? Ter o peixe palhaço ou não. Agora vamos falar sobre as relações interespecíficas desarmônicas. Primeiramente, o amensalismo ou antibiose, que é quando uma espécie ela vai ser prejudicada devido à produção de substâncias por outra espécie. Então, por exemplo, temos o fungo. O fungo ele vai produzir substâncias, né, que é o fungo, o tipo do fungo é o penicillium, ele vai produzir substâncias que vão inibir o crescimento de bactérias. Inclusive, nós utilizamos essa relação para a produção de medicamentos, né, para o nosso tratamento de infecções, né? Então, a penicilina é a substância extraída, né, a substância mais conhecida dessa relação. Então, um indivíduo ele vai ser prejudicado devido à produção de substâncias por outra espécie. Temos ainda a predação, onde uma espécie vai ser a presa, né, que vai ser consumida, e outra espécie vai ser o predador. Então, a presa ela vai sair maleficiada, prejudicada dessa relação, enquanto o predador ele se beneficia. Então, como uma das espécies é prejudicada, ela se enquadra como desarmônica. Então, na predação, temos a presa e o predador, né? Um indivíduo ele vai matar o outro para se alimentar. Já no parasitismo, né, um organismo ele vai se utilizar do outro organismo como alimento. Vai estabelecer uma relação, mas é uma relação que não é tão abrupta como na predação, certo? Então, no parasitismo, eu posso ter o ectoparasita e o endoparasita, dependendo da posição onde ele se instala no hospedeiro. Se ele se instala dentro do hospedeiro, ele é um endoparasita. Exemplo, lombriga, tênias. Se ele se instala por fora do hospedeiro, ele é um ectoparasita, como, por exemplo, os piolhos e os carrapatos. E, por fim, temos a competição interespecífica, onde indivíduos de espécies diferentes vão competir entre si, por conta de recursos também, como luz, água, alimentos, território, né? Só que eles vão competir porque eles têm um nicho igual ou parecido. Então, os nichos ecológicos são bem parecidos desses indivíduos, né? Diferentemente da competição intraespecífica, que é entre indivíduos de espécies iguais, né? Na interespecífica eles não vão ter uma disputa por parceiros sexuais, né? Então, muitas vezes nessa competição vai resultar em uma migração ou extinção da outra espécie, né? Um exemplo desse tipo de competição é a relação entre os gafanhotos e o gado competindo por capim. Então, hoje falamos sobre as noções gerais sobre as relações ecológicas, os tipos de relações ecológicas, quais são, né, as relações intraespecíficas harmônicas, intraespecíficas desarmônicas, interespecíficas harmônicas e interespecíficas desarmônicas. Nossa aula de hoje foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E não esqueçam de acompanhar nossa próxima aula sobre a resolução de questões sobre esse tema. Obrigada e até a próxima!